Muito bom. Ó, o Vitor, eu queria saber de você agora, fazer um serviço, né? Eu queria saber de você, você tem a sua consultoria, qual que é a maior necessidade que as pessoas vêm até você? É emagrecer? É ganhar massa? O público que procura consultoria normalmente chega mais gente que precisando secar, mas emagrecer, assim. Que isso é um clássico, né? Porque a pessoa que ela tem culote ou tem aquele... eu não gosto desse termo, porque se não é magro é gordo, mas o falso magro, né? Na verdade, o falso magro é só um gordo com a distribuição de gordura diferente do gordo redondinho. Falso 9, né? Então, se o cara não é magro, ele é gordo, né? A diferença. Então, assim, o cara falso magro e tal, ele tem um pouco mais de dificuldade de conseguir se livrar daquela gordura, daquele culote, daquela gordura localizada, daquela pochete, do que o cara que, tipo, tem um metabolismo um pouquinho mais acelerado, é magro, começa a treinar, começa a comer e vai ganhando massa muscular, sabe? Então tem mais tendência da pessoa que precisa dessa ajuda mais direcionada, porque realmente é uma manipulação mais meticulosa de treino e dieta, você fazer a pessoa conseguir secar toda aquela gordura localizada, porque o que acontece? A gordura localizada, ela é uma gordura... o que faz a gente soltar a célula adiposa do corpo, né? Tirar o triglicérides, que é a gordura, lá de dentro da célula que está armazenada. São principalmente as catecolaminas, né? Que é a adrenalina e noradrenalina. Elas se ligam por mecanismos, elas se ligam aos receptores e elas é um dos processos que fazem essa gordura ser utilizada como fonte de energia. Quando a pessoa tem uma gordura localizada que já está há bastante tempo com ela, esses receptores que as catecolaminas se ligariam, eles não somem, mas eles ficam, que a gente chama, dessensibilizados. Então, o efeito causado quando elas se ligam nesses receptores é um pouco mais fraco. Então, quanto mais antiga uma gordura localizada, mais difícil é para a pessoa se livrar dela. Então, normalmente esse público que busca uma orientação, porque você precisa fazer um processo de emagrecimento que é um pouco mais longo e você precisa manipular tudo certinho para a pessoa não ficar morrendo de fome, ter compulsão alimentar, também a pessoa não ficar com exaustão e não conseguir treinar bem. Então, tem diversas estratégias, né, que a gente usa, que é o ciclo de carbos, a periodização do treino encaixada junto com a dieta e tal, para a pessoa conseguir se livrar dessa gordura, e daí normalmente boa parte desses que se livram dessa gordura continuam na consultoria e daí entram na parte do processo de ganho de massa muscular. Mas assim, se fosse para falar de percentual, acho que uns 70% começa a consultoria para secar e uns 30% começa para ganhar massa muscular. Vou fazer uma consultoria agora Manda bala. Com o professor. Por exemplo, professor, vamos lá. Primeiro, qual que é a porcentagem? Que essa é a dúvida do milênio, né? A porcentagem de exercício e alimentação, porque tem gente que fala de só você quarto carbo, já emagrece, quarto carbo, né? E ele fala assim, ó, eu não preciso ir pra academia, na alimentação eu já emagreço. Agora tem outro que fala que realmente ali sem o exercício é mais difícil, só com a alimentação você já emagrece. Então eu vou começar a minha consulta. Perfeito. Por exemplo, eu quero emagrecer. Eu faço uma dieta sem alma. A gente faz uma dieta aqui que eu falo de dieta sem alma, que é todo dia frango. Não tem mais alma. Acabou tudo. É todo dia frango, esquece. Comida sem alma. Vinagrete. Um arrozinho, máximo vinagrete. Mas sem brincadeira. Eu faço academia, eu tento fazer 3 vezes por semana e faço natação 3 vezes por semana. Sim. Qual que é pra emagrecer? O que eu precisaria? Que tipo de treino? Qual tipo de alimentação? Você me passaria uma suplementação indicada pro que eu quero fazer? Como é que... Só pra a galera também visitar o professor ali no Instagram e já preparar de como é que é. Vocês estão vendo o conhecimento do professor e aí já se prepara pra fazer a consulta com ele. Então, assim, uma pessoa que ela treina outras atividades, eu não gosto de pegar e falar, não, você vai abandonar o que você gosta de fazer, vamos focar só na musculação. Porque também não é assim que funciona, né? Então,
Você pega e arranca a pessoa de uma coisa que é um hobby dela, uma coisa que é prazerosa para ela, e porque você é um cara do fisiculturismo e é bitolado na musculação, eu não enxergo as coisas dessa maneira. Então, ou você continuaria com a natação 3 vezes por semana, colocaria a musculação 3 vezes por semana também, até porque você treinar todos os dias da semana, a chance de você ficar exaurido é grande, então é bom ter um dia de descanso, até do ponto de vista social, você ter um dia com a sua família, né, o domingo ali reservado para você passar com a sua família e tudo mais, e dar uma relaxada. O treino de musculação, ele é só é o pesado. O que é o pesado? Pesado para a pessoa, certo? Então, o pesado para a pessoa é quando a pessoa ela utiliza um peso que, falando em séries e repetições, né? Mas, pessoal, caso não, só para contextualizar, quando você vai na musculação, você vai fazer um exercício, a gente divide em séries e cada série tem uma determinada quantidade de repetições, né? Que você faz o movimento. Então, as repetições, eu costumo trabalhar só até 12, no máximo 15 repetições, que a pessoa vai utilizar um peso com uma boa execução e chegar no que a gente chama de falha, né, que é quando ela não consegue mais movimentar o peso, até mais no máximo 12 ali, às vezes 15, dependendo do exercício, dependendo do momento do planejamento do treino dela. Tem um pessoal que gosta de repetições mais altas, que gosta de sentir queimação no músculo, que gosta de sentir exaustão extrema na academia e tudo mais, mas nada disso tem relação direta com a hipertrofia. A hipertrofia, ela depende de uma coisa que a gente chama que é tensão mecânica. A tensão mecânica, ela é um fenômeno que acontece nas nossas fibras do músculo, quando a gente está tentando movimentar um peso e mesmo a gente tentando impor o máximo de força nesse peso, ele já está perdendo a aceleração. Então, com pesos mais leves, isso acontece perto da falha. E quando a gente está trabalhando com aquela série de 6, 8 repetições, isso já acontece desde o começo da série. Então, não depende de ser um treino com peso pesado, mas é mais eficiente quando você faz com essas séries mais baixas. E por que eu falo que para emagrecimento vai ser o mesmo treino que para hipertrofia? Por uma questão de a gente consegue construir massa muscular quando a gente está em déficit calórico, a gente tem comprovação científica disso, apesar de, o que é déficit calórico, né? Quando a gente consome menos calorias do que a gente gasta, que é uma dieta de quem está buscando emagrecer. Apesar de não ser otimizado, igual quando a gente está no que a gente chama de superávit calórico, que a pessoa está comendo mais calorias do que gasta. Então, se a pessoa quer ganhar músculo e otimizar isso, ela tem que comer mais do que gasta. Se ela quer queimar gordura, ela tem que comer menos do que gasta. O treino de musculação, ele vai ser o mesmo nas duas situações. A gente só vai, claro, adequar em relação à fadiga da pessoa, o quanto ela está cansada e etc. Porque quando a gente está numa dieta de emagrecimento, a gente costuma ter maior cansaço, uma recuperação um pouco menor e tudo mais. Então, o seu treino seria um treino pesado, focando em hipertrofia, porque se você consegue construir músculo e se tudo planejadinho, bem feito, dá para fazer, quando você está nesse processo de emagrecimento, o processo de emagrecimento ele melhora por duas vias. Primeiro, porque quando a gente está falando de percentual de gordura, a gente está falando de uma relação entre a quantidade de gordura que você tem no corpo e a quantidade de massa muscular que você tem no corpo. Então, você consegue diminuir o seu percentual de gordura, mesmo não perdendo nada de gordura. Você só precisa aumentar a sua massa muscular. Nesse processo de emagrecimento, costuma acontecer as duas coisas. Então, você vai diminuir a quantidade de gordura e vai estar sempre, né, a gente espera, construindo pelo menos um pouquinho ali de massa muscular por mês. E pela questão do metabolismo. Quanto mais massa muscular, que é uma massa que gasta energia, maior vai ser o gasto calórico daquela pessoa, né? Que a gente chama de taxa metabólica basal. Então, quando a pessoa está querendo emagrecer, eu não sou partidário desses treinos ativos e a pessoa sai do exercício e vai correr e volta para o exercício, etc. Tipo um HIIT. Assim, se for fazer intervalado, faça intervalado na parte de cardio do seu treino, seja ele logo depois do seu treino de musculação ou num horário afastado. Tem gente que gosta de fazer de manhã em jejum ou logo depois do café da manhã.
E quando você estiver treinando na musculação, foca em fazer um treino pesado, né? Então, pesado, novamente, pesado é proporcional à pessoa, né? Então, não existe essa que, a pessoa tá fazendo com pouco peso, aquilo tá leve. Se for uma idosa, entendeu? Às vezes 10 quilos para uma idosa, ela consegue fazer só 8 repetições, que é um treino pesado e tá ótimo. Pesado pra ela. Pesado para ela. E Então, outra coisa. o pesado emagrece. O pesado Mas emagrece, é o com seguinte, certeza. a minha base pra entender se tá pesado ou não é careta. Se tu faz o exercício assim, ó. Agora, se tu mete aquela cara meio. Aí tá fazendo efeito. Tem que fazer careta no treino.